Ele tem mais de 3 metros de altura, um corpo completamente peludo e é conhecido principalmente pelo tamanho do seu pé. Ai! Parecia. Sim, essa pode ser a descrição de alguma bicha no Grindr, mas eu estou falando, na verdade, de uma das criaturas mais enigmáticas do folclore norte-americano. Conhecidos por muitos como Sasquatch, hoje investigaremos a origem e as teorias envolvendo a existência dele mesmo. O Pé Grande. Muitos dizem já terem avistado eles nos parques naturais, florestas e regiões montanhosas e nevadas. Mas será mesmo que ele existe? Ou é tudo um grande surto? Então se prepare e vem comigo que a investigação de hoje tá cheia de avistamentos misteriosos, teorias macabras e óbvio que muita evidência científica, que vocês sabem que aqui eu sou investigadora de verdade, então vem comigo. Assim como o chupacabra e o monstro do Lago Ness, o Pé Grande é uma das figuras mais misteriosas das lendas urbanas da América do Norte. Nos Estados Unidos, ele é conhecido como Bigfoot, ou Pezão, né? Sapatão, talvez. No Canadá é onde ele é chamado de Sasquatch, e na região do Himalaia ele tem outro nome, que é o Yeti. O folclore envolvendo essa criatura vem tanto das histórias contadas pelas tribos indígenas da América do Norte, quanto dos contos passados de geração para geração do povo himalaio. Embora a distância entre a América do Norte e o Himalaia seja bem grande, em todos esses lugares as histórias dessa criatura enorme, selvagem e assustadora acabou perpetuando por gerações, e até hoje muita gente diz já ter visto ele vagando pelas montanhas, pelas florestas e até pelas matas fechadas. Na cultura indígena norte-americana existem muitos contos sobre criaturas assustadoras cobertas de pelo que vivem na floresta. Mas nem todas essas criaturas são do mal. Muitas delas vivem para proteger os vilarejos de ameaças, comendo animais selvagens e perigosos das redondezas. Mas folclore a gente sabe como é que funciona, né? A história começa a ser contada de uma pessoa para outra, historinha para dormir, historinha para assustar a criança, e assim a história vai se modificando, e com o tempo ela vai tendo muitas variações. Como, por exemplo, a história contada pela cultura do povo Lume, que chamam o Pé Grande de Tsemeques. E vem ele como uma criatura cruel e ameaçadora. Um gigante monstruoso coberto de pelos, com uma pele dura como pedra, que vive nas montanhas, em túneis e cavernas. Já no outro lado do mundo, na região do Tibete e do Nepal, eles conhecem a criatura como Yeti, um ser enorme coberto de pelos brancos, que vaga pelas montanhas nevadas do Himalaia e que mais uma vez teve sua história usada para alertar dos perigos de viajar e vagar pelas montanhas nevadas. Lembrando que a maioria das histórias do folclore tem um fundo de deixar medo nas pessoas para elas não saírem por aí fazendo qualquer coisa, né? E aqui é bem isso. Vamos colocar medo dizendo que tem uma criatura bizarra solta por aí, na neve, para que as crianças não saiam correndo no meio da neve, essa desgraça. Mas isso tudo faz a gente lembrar que aqui no Brasil a gente também tem uma versão dessa lenda. Tem uma criatura muito parecida que é uma pinguari, que semelhante ao Pé Grande, o Sasquatch e o Yeti, também é uma criatura alta e coberta por pelos que vive pela floresta. Mapinguari. Quanto à sua origem, como o monstro surge, ouve-se dizer que era um pajé em busca da imortalidade e teria sido punido, sendo transformado na besta. Outra, que os indígenas muito velhos, sem condições até de andar, num ritual tribal, seriam transformados nessa criatura. Um paleontólogo argentino sugeriu que os mapinguaris seriam as preguiças gigantes do período Pleistoceno. Só que esses animais foram extintos há mais de 10 mil anos. A hipótese dele é que alguns teriam sobrevivido e estariam ainda a habitar a floresta amazônica. Tem até uma imagem de uma pinguari aqui, ó. Um bichão com uma boca assim toda cheia de dente.
Apesar de, em todos os casos, essas histórias serem contadas de geração para geração desde muito tempo, só nos anos 50 o mito do pé grande se tornou amplamente popular. Em 1950, encontraram uma suposta pegada na floresta de Bluff Creek, na Califórnia. O mais intrigante foi que a tal pegada era grande demais para pertencer a um ser humano. E visto que naquela região não havia nenhuma espécie de macaco ou primata, tudo ficou ainda mais misterioso. 17 anos depois, em 1967, um vídeo acabou surgindo com o primeiro suposto avistamento do pé grande. Vamos dar uma olhadinha. Tudo tremido, tudo assim meio, né? Complicado. E aí, cadê? Cadê o bicho? Cadê? É uma coisa meio Bruxa de Blair, né? Uma coisa meio Bruxa de... Cadê? Nossa, tá lá longe. Ai, que medo, ai. Andando assim como quem não quer nada. Dá uma olhadinha, vai embora. Parece alguém vestindo uma fantasia de macaco, né? Eu não sei aqui o que pensar. Claramente a gente vê que é um vídeo de 1967 porque a qualidade tá péssima. Mas, com o poder da tecnologia, conseguiram estabilizar o vídeo. Vamos ver de novo agora com uma qualidade melhor, mais calma ali pra gente assistir. Ó. Ai, querida, dá uma viradinha, dá uma olhadinha. Ela é babado, ela desfila, ela sabe fazer o runway dela. Esse vídeo foi feito na Floresta Nacional de Six Rivers, na Califórnia, em 67, e é tido até hoje como a evidência mais concreta da existência do pé grande. Mas, sinceramente, podia ser alguém ali de fantasia, né? Parece uma fantasia de macaco. Ainda mais pelo jeito de andar, né? Um jeito muito de alguém caminhando. Só que eu também penso assim, se alguém colocar uma fantasia pra andar parecendo um monstro, a pessoa não ia andar de um jeito mais fake, assim, e não de um jeito calmo, assim. E quando você vê gorilas, por exemplo, quando eles ficam em duas patas, tem uns que eles andam de um jeito bem desenvolto e humanoide-lesco, né? Enfim. Alguns dizem que se isso daqui fosse uma fantasia, quem estava vestindo tinha que ser alguém grande e musculoso. Já outras pessoas dizem que é sim uma fantasia, porque seria possível ver em alguns momentos um tipo de dobra que aparece na coxa da criatura a cada passo que ela dava. Como se fosse o tecido ali da fantasia dobrando, né? Ainda nos anos 60, uma investigação foi liderada pelo antropólogo Grover Krantz e alguns colegas biólogos que juntos se reuniram ali para analisar uma pegada encontrada na floresta de Bossburg, em Washington. Eles perceberam que aquela pegada tinha projeções laterais e dedos deformados, nada característicos com uma pegada humana ou de primata, e logo eles concluíram o que é mais óbvio: a pegada é fake? Não, é do pé grande. E foi aí que começou uma cultura de caça ao pé grande, levando diversas pessoas a começarem uma investigação solitária pelo bichão. Em 1970, os auto-intitulados caçadores de pé grande Al Berry e Ronald Moorhead gravaram numa floresta da Califórnia chamada Sierra Nevada um áudio de 1 hora e 30 minutos com supostas vocalizações e batidas de madeira que, segundo eles, era diferente de qualquer som já registrado até aquele momento. Eu não vou poder colocar o áudio original aqui para vocês, eu vou ouvir ele aqui e vou reproduzir o que eu tô ouvindo, porque eu não posso colocar por conta de direito autoral, tá bom? Gente, não, peraí, ficou uma coisa assim. Eu achei que ia ser tipo um grunhido, tipo não sei, um macaco, um som de um animal. Não é. É alguém falando com a língua enrolada. Gente, enfim. Mais tarde, em 1996, na floresta de Umatilla, também em Washington, novas pegadas chamaram a atenção.
Elas tinham mais de 35 centímetros, indicavam um movimento de corrida. Porém, o mais intrigante sobre essa pegada é que a parte interna dos pés era estreita demais para ser de um animal conhecido, levando todos a crerem mais uma vez que aquela seria a pegada do pé grande. Então, ó, teve som, teve gravação, teve pegada aqui, pegada acolá. Não teve tanta pegada aqui acolá, porque tudo foi ali no mesmo lugar, né? Pra levar turista para aquela área de Washington. É minha teoria aqui, tá bom? Mas então vamos investigar outras teorias do que realmente pode ser essa aparição, essas aparições, que além desses vídeos aqui tem muitos outros, tá? Primeira teoria é de que é uma espécie humanoide perdida. Em 2021, uma veterinária norte-americana chamada Melba Ketchum analisou amostras de DNA de pelos, sangue e saliva enviados diretamente do Butão, no leste asiático, e concluiu que o pé grande é, na verdade, um descendente relativo dos humanos que teria surgido há mais de 15 mil anos. A Melba analisou as amostras e constatou que o DNA contido nos pelos, sangue e saliva carregavam 28 genomas mitocondriais. Querida, coisa de biologia aí. O que isso significa? Eu não sei o que significa, tá? Mas o que ela disse foi o seguinte: usamos um tipo avançado de sequenciamento genético e observamos que o DNA mitocondrial era idêntico ao Homo sapiens moderno, mas que o DNA nuclear era completamente distinto e desconhecido. Isso levou a Melba a teorizar que o pé grande do Himalaia seria, na verdade, uma espécie de humanoide que acabou evoluindo de forma diferente dos Homo sapiens há milhares de anos atrás. Ou melhor, enquanto uma linhagem ali do grande galho da árvore genealógica da humanidade, um galinho saiu pra cá que saiu os humanos, outro saiu pra lá que saiu o pé grande. Pode ser, né? Há quem acredite na pesquisa da Melba, mas muita gente descredibiliza a pesquisa dizendo que as amostras foram com certeza contaminadas de alguma forma. Além disso, a Melba acabou publicando sua pesquisa num site sem nenhuma credibilidade dentro do mundinho ali dos pesquisadores, e mais tarde apareceu um geneticista que disse que teve acesso às mesmas amostras que a Melba e concluiu que, na verdade, o DNA pertencia a uma espécie de gambá. É aquilo, né? Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a essa amostra. Ela publicou ali no jornal da esquina a pesquisa dela, é aquela coisa bem duvidosa. Outra teoria é a teoria do primata que migrou da Ásia para as Américas. Alguns pesquisadores dizem que, na verdade, o pé grande seria descendente de uma espécie de primata que viveu na Ásia há mais de 100 mil anos atrás. Chamados de Gigantopithecus blake, essa espécie de primata realmente existiu no período Pleistoceno, algo em torno de 5 milhões a 100 mil anos atrás. Essa espécie de primata vivia na região da Ásia, entre a China, Índia e o Vietnã, durante o mesmo período que os mamutes, tigre-dente de sabre e nossos ancestrais Homo erectus. Alguns fósseis que foram encontrados nessas regiões sugerem que o Gigantopithecus foi o maior primata que já existiu, mas que ele acabou sendo extinto devido às mudanças climáticas, que conforme a idade do gelo avançava, as florestas que ele habitava foram se tornando inóspitas para sua espécie. Igual o ser humano está fazendo aqui com o aquecimento global, tá bom? Todas as espécies vão morrer igual os Gigantopithecus. Só que vocês sabem, né? Os conspiradores dizem que foi exatamente nesse período da Era do Gelo que essa espécie de primata teria migrado da Ásia para a América do Norte e encontrado lá o habitat ideal que eles procuravam. Mas como é que uma espécie sai da Ásia para vir para a América, gente? Segundo eles, foi pela ponte terrestre de Bering, uma ponte que existiu durante o período glacial. Na verdade, você sabe que não é uma ponte, igual as pontes que a gente tem hoje em dia, ali Rio-Niterói, e sim uma porção de terra firme e gelo de aproximadamente 1.600 quilômetros entre a Sibéria e o Alasca, que hoje obviamente não existe mais, já que o mundo inteiro está derretendo e se destruindo, né? Enfim,
Tudo se derreteu ali, essa ponte não existe mais. Inclusive, essa teoria da ponte de Bering é muito aceita para dizer como os povos popularam as Américas, tá? Existe essa teoria mesmo. Mas não existe nenhuma prova concreta da migração dessa espécie de gigantopithecus, de primata, né, para ser encontrada aqui na América. Não existe prova nenhuma de que esse gigantopithecus fez essa viagem. A única prova é a prova que está na cabeça dos conspiracionistas que tentam provar sem provas a existência do pé grande. Eles dizem que o gigantopithecus encontrou um habitat seguro nas Américas e eles teriam evoluído, deixando de andar em 4 patas e se tornando bípedes, assim como os seres humanos. E que vivem, mesmo que em uma quantidade pequena, dentro de cavernas nas florestas da América do Norte até hoje. E a gente já falou de teoria de gigantopithecus, teoria de evolução meio humanoide, é óbvio que eu vou chegar no ápice. Se eu estou com essa peruca, a gente precisa falar de alienígenas. E essa daqui é uma das teorias mais complexas e bizarras que tem, porque ela tem uma história bem grande. Mas antes de eu entrar nela, quero convidar você para participar do meu Apoia-se se você gosta do meu trabalho e dos meus conteúdos e quer me ajudar de alguma forma. Seja apoiador do Conselhos Ruins, o meu podcast exclusivo, que você pode acessar tanto pela plataforma do Apoia-se quanto pela Orelo. Tem link aqui na descrição e custa apenas R$10 por mês, gente, que não dá nem R$2,50 por semana, vocês me ajudam muito. E tem outro recadinho que eu quero dar, que as Lorelives vão voltar. Falando de surto, falando de alienígena, falando de tudo, eu preciso falar de Lorelive. Amanhã, gente, estreia a nova temporada da Lorelive aqui no meu canal. E hoje, no dia desse vídeo, vai ter uma live especial na Dia TV falando de todas as novidades. E vocês vão descobrir que as novidades da Lorelive estão imperdíveis. Gente, então não perde. Amanhã tem Lorelive às 8 da noite aqui no canal. Mas vamos lá, o que seriam as teorias extraterrestres que explicam o pé grande? Em 2015, durante a conferência de OVNIs da Nova Inglaterra, um pesquisador paranormal chamado William Hall jogou no ventilador a teoria mais bizarra que a gente pode ter encontrado. Que o pé grande, na verdade, é sim um alienígena. William disse que, na verdade, a espécie do pé grande teria vindo de outro planeta parar nesse fim de mundo aqui, mas que eles estão aqui com fins específicos de explorar nosso planeta. Segundo ele, depois de terem vindo à Terra, alguns desses aliens teriam ficado aqui como forma de experimento para testar se o nosso planeta é biologicamente compatível com a anatomia deles. Daí você se pergunta, ok, de onde que ele tirou essa teoria tão bizarra? Essa teoria é fundamentada numa história de 1888. Um fazendeiro americano foi levado por um indígena nativo até sua aldeia. E lá ele descreveu ter encontrado 3 grandes corpos já sem vida, mas muito diferentes de tudo que ele já havia visto. Eram figuras humanoides de corpo robusto e comprido, cobertos por pelos longos e brilhantes, mas sem um pescoço aparente, como se a cabeça saísse direto dos ombros. O indígena explicou para o fazendeiro que essas criaturas caíram de uma grande luz brilhante que veio do céu. Pousou, derrubou esses corpos na aldeia dele e depois subiu de volta para o céu. O fazendeiro, muito assustado, voltou para casa, contou essa história para a família, para os filhos, e óbvio que isso se espalhou para a comunidade toda, deixando todo mundo muito assustado. Porém, quando o fazendeiro voltou para o local onde ele tinha sido levado para conhecer esses corpos, ali onde tinha essa tribo indígena, quando ele chegou lá, não tinha mais rastro nenhum de nada, tanto da tribo quanto dos alienígenas gigantes. O William, o ufólogo, ouviu essa história de um dos descendentes desse fazendeiro e, por achar tudo muito bizarro, ele resolveu investigar e reuniu diversas histórias parecidas. Ele ouviu de uma mulher que disse ter visto em 1970 um grande feixe de luz pousar e dessa luz saía uma criatura enorme, coberta de pelos cinzas, um focinho inclinado para baixo e, mais uma vez, a criatura sem pescoço.
Outro homem contou para William que em 1973 ele avistou um OVNI de forma cilíndrica, completamente iluminado, pousar a 30 metros do quintal de sua casa. E desse OVNI saíram, como num piscar de olhos, criaturas gigantescas. Dessa vez com pelos esverdeados e mais uma vez sem pescoço. Gente, eu tô achando que é aqueles do Monstros S.A., não parece a descrição daqueles bichos? Enfim, minha teoria é que eles vêm aqui para assustar a gente e coletar nosso grito. Mas, pro William, talvez essas criaturas sejam aliens de verdade que vieram pra Terra e acabaram presos aqui, ou que estão aqui para testar nosso planeta. Mas no fim, a gente acha que pode ser um grande surto, né? Porque vem testar esse planeta, encontra a gente doida do jeito que é, eles têm que fugir e não ser mais visto. Será que não foi isso que eles fizeram? Falando, esse planeta parece legal. Putz, mas tem a humanidade, vou me esconder nas montanhas. E aparecer apenas em gravações péssimas. A gente podia ver muitos mais vídeos, mas por incrível que pareça, a comunidade dos caçadores de pé grande leva o assunto tão a sério que para usar os seus vídeos é preciso pedir autorização prévia e caso eles não gostem, eles derrubam os vídeos. Eu espero que o meu vídeo pelo menos não caia, gente. Agora a gente pode dar nosso veredito aqui. Depois de ouvir todas essas histórias, teorias, o que vocês acham? Vocês acreditam? Existe mesmo uma espécie ainda não catalogada de algum tipo de animal com mais de 3 metros de altura, coberto de pelos e que anda sobre 2 patas? Seria o Sasquatch, o Yeti, o Pé Grande, o Mapinguari, primos distantes ou uma boy band que se separou? Eles vieram mesmo de outro planeta e estão aqui nos analisando escondidinhos dentro das cavernas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A minha é a seguinte: eu acredito que muitos avistamentos de criaturas nos lugares são reais. As pessoas podem ver monstros onde na verdade era só um urso, onde era um macaco, né? Esses dias estava aí viralizando uns gritos na floresta da Matinta Pereira, é assim que fala. Ai, fiquei morrendo de medo, mas a gente sabe que pode ser uma ave, um animal, não sei. Enfim, a gente se confunde, né? Eu acredito que muitos dos avistamentos e tal, principalmente em geleiras e coisas assim, são outros animais que a gente não consegue entender direito o que é e dá esse nome. Inclusive, eu acredito que seja daí que venham essas lendas, né? De ver bichos que você não consegue ver direito, todos dão o mesmo nome ali. É o pé grande e tal. Acho que as pegadas eram tudo fake, tá bom? Acho que aquelas pegadas são tudo fake. Acho que é isso. E as filmagens mais fake ainda. Esse é o meu veredito de investigador. Aí fiquei sem paciência aqui. Mas é que é um assunto que eu acho tão fofinho. Eu acho muito fofinho a história do pé grande. Tipo, tem alguém grandão. Ele tá sempre meio sozinho, né? Os pé grandes são meio solitárinhos. Ele é fofo, ele é o Chewbacca. É isso. E quais outras lendas urbanas bizarras vocês gostariam que eu trouxesse? Deixa aqui nos comentários também como sugestão para os próximos vídeos. E não esquece, hein? Amanhã, 8 da noite, Lorelai aqui no canal. Um beijo e é nessa que eu vou.